E quem falou para você que ser obediente é uma virtude de verdade? Que obedecer ao sistema religioso, ao sistema econômico ou ao sistema político é uma virtude? Será que a obediência ela realmente é uma virtude cega ou ela é um problema real? Claramente eu vou tomar café nesse vídeo. Vamos primeiro entender o que é ética e o que é moral, porque senão a gente não vai conseguir falar, destrinchar esse vídeo. Eu vou te explicar de forma rápida e sucinta o que é ética e o que é moral e a diferença desses dois aí. A ética, ela é aquilo que vem para ser compartilhado a favor de um bem comum. Então, normalmente são ações, regras, ideologias que são criadas para servirem de bem comum a uma determinada sociedade, a um determinado grupo. Então é um pensamento que visa o bem comum. Por exemplo, é ético que eu não saia discutindo, arrumando confusão no meu trabalho, para que o grupo todo, né, no qual eu estou inserida ali, não sofra consequências e não sofra com os meus atos. Então isso é muito ético, é a ética do trabalho. Agora, a moral, ela diz a respeito mais sobre as minhas ideologias pessoais. Ou seja, pode ser moralmente correto para mim ter um relacionamento monogâmico, enquanto pode ser moralmente correto para outro ter um relacionamento poligâmico. E como é que eu vou chegar para outra pessoa e definir para ela que moralmente correto seria ter um relacionamento não aberto, exclusivo, fechado, se a ideologia dela de moral é diferente da minha? É aí que entram os dilemas morais, que é esse embate do que eu considero como correto com a visão do outro e aquilo que ele considera como correto. Por que eu tô falando sobre isso? Por que a moral, a ética e principalmente os dilemas morais, eles estão interconectados com essa ideia de que a obediência é virtude? Olha, a moralidade ela é uma coisa muito complicada, principalmente dentro dos sistemas religiosos, políticos, dos grupos sociais dos quais eu estou inserida. E ela é muito complicada porque essa moral, esse dilema de ideologias morais, normalmente ele já vem pronto pra gente, então a gente só capta aquilo, né? Então a gente já tem um saber o que? Sistematizado e negativo. Bruna, mas por que um saber sistematizado e negativo? Aquele saber que eu tenho sobre os saberes das outras pessoas aqui, aquilo que eu julgo como correto, né, que é a moral, aquilo que eu julgo às vezes como ética, porque a ética ela pode ser fragmentada dentro da sociedade. Por exemplo, um regime político pode achar ético, pode achar que determinada ação é para o bem comum e o outro regime político achar que não. Pode haver embate ético, assim como há embate moral, mas nós nascemos e crescemos em determinados grupos e esses grupos nos enchem de ideologias morais e essas ideologias morais começam a fazer parte da nossa vida e aí começamos a obedecer somente aquilo que acreditamos, não por nós mesmos, mas acreditamos porque ouvimos que devemos acreditar como correto e passamos a subjugar o outro a partir daquilo que ouvimos que deveria ser correto. Então, partindo desse pressuposto, a obediência, ela não deixa, na realidade, ela deixa de ser uma virtude e passa a ser um problema de negação e de visão irracional do mundo. Então, parte de uma virtude para um problema real que leva ao caos social. Quando a gente fala, olha que loucura, quando a gente fala de obediência moral, a gente tá falando em contraponto, em contrapartida de negação da própria liberdade. Bruna, como assim? A partir do momento que eu pego uma ideologia moral concreta, imutável, principalmente imutável, às vezes dentro de um sistema religioso ou de um sistema político ou de uma ideologia familiar, quando eu pego aquela moral imutável para mim e
concretizo ela no meu saber, eu estou negando a minha própria liberdade de pensar por si própria. Logo, eu estou também negando os atos, a liberdade dos meus atos e das minhas ações, e até do meu futuro. Outro problema que a gente encontra na sociedade é que normalmente a nossa conduta, essa ideologia moral, se a gente parar para pensar, a nossa conduta ela está sendo baseada no quê? A nossa ideologia moral ela está sendo baseada no quê? Normalmente ela estão sendo baseadas em condutas superiores. Então, de um líder religioso, de um líder político que visa uma ética para que se alcance o bem comum. Mas, às vezes, essa aceitação desse bem comum não é, na realidade, uma virtude, e sim a privação da liberdade de pensar por si próprio e de ser, aquilo que se quer ser e de se alcançar aquilo que se quer alcançar. Com esse vídeo eu tô querendo dizer que a sociedade deve ser deixada ao léu e que as pessoas possam fazer tudo o que devem fazer? Não. Porém, a obediência extrema, a obediência da moral extrema, ela leva a sociedade a uma fragmentação. E essa fragmentação é o que faz com que grupos sejam marginalizados e excluídos, tanto no fator econômico, quanto no fator cultural, social e de direitos. Às vezes, quando paramos para pensar, quando a gente julga o outro, por esses dilemas morais de que eu acredito que a minha moral é mais correta do que a moral do outro, sendo que nós já falamos aqui que moral é uma coisa relacionada mais à minha visão, à minha perspectiva de vida, à minha experiência de vida. Mas quando eu julgo o outro, eu tenho um pré-conceito já formado pelo outro e julgo e subjugo ele a partir daquilo que eu tenho formado, a partir da moral que foi concretizada em mim, não a partir da minha verdade, mas a partir da moral que eu sigo nos sistemas. Veja bem, quando eu julgo o outro a partir dessa moral sistematizada, logo eu estou também me negando de que esse julgamento seja meu próprio. Às vezes eu nem quero julgar outra pessoa. Eu tô julgando ela porque eu acho que o que ela fez foi moralmente incorreto. E eu acho que foi moralmente incorreto porque esse é um saber sistematizado que eu tenho que nega a minha própria liberdade de pensar. Logo, eu estou julgando o outro, quando na realidade nem eu mesma estou julgando. Eu estou me negando a julgá-lo.